Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa formação. E hoje eu quero demonstrar e fazer junto com você a prática da autocura. Isso mesmo, e você vai ter que praticar a autocura durante 21 dias. Então eu quero fazer com você o passo a passo e te orientar quais são as possíveis, coisas que pode acontecer com você durante esse processo de 21 dias. Quando eu falo coisas, porque eu não quero nem sugestionar você, porque muitas vezes quando você passa pelo processo dos 21 dias, acontece alguns incidentes, algumas experiências de purificação. E tem muitas pessoas que ficam assustadas com essas, vamos falar assim, evidências ou com essas circunstâncias, né? Por exemplo, você está passando por o processo dos 21 dias, fazendo a autocura todos os dias, e você pode ter problemas de intestino, diarreia, que é um processo de purificação. Tem outras pessoas, por exemplo, que fica muito sensível e aí muito emotivo, então começa a chorar, começa a sentir coisas assim como se fossem liberações. Por isso que se chama 21 dias de purificação. E esse processo de 21 dias, todo profissional, todo reikiano, toda pessoa que passou por um processo de aprendizado do reiki, né, tem que fazer os 21 dias, porque é um processo onde também você vai ancorar e você vai sintonizar a sua energia com a energia, que é essa energia celestial, digamos assim, né, do reiki. E vai preparar você para quê? Para que você possa, na hora que você for ativar a energia do reiki, se colocar numa cúpula protetora, sabendo que você é um canal de reiki, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa saber é que essa prática você deve fazer todos os dias, não precisa ser na mesma hora e também não precisa você ficar 1 hora fazendo essa prática. Digamos que você reserve 15 minutos do seu dia, da sua prática, para que você faça uma meditação, por exemplo. Então você pode fazer uma prática de meditação que você já está acostumado. Você pode fazer, por exemplo, a prática da mente serena, você pode fazer uma prática de respiração, ou uma prática de yoga. E aí você faz o quê? Uma preparação antes de você começar a autocura. Agora fala assim, Diana, não quero fazer nada disso, eu quero ir direto para a autocura. Também pode. E aí a sua prática de meditação será a prática de autocura através da imposição de mãos do reiki, tá? E outra coisa também que muitas pessoas perguntam é assim, mas Diana, eu posso fazer uma mudança radical na minha vida, por exemplo, durante os 21 dias, tem gente que fala assim, eu vou fazer 21 dias e eu vou optar em não comer carne nesses 21 dias. Posso? É uma escolha. Você quer mudar esse hábito, você pode incluir isso. Eu sempre falo que se você quer mudar de fato, eu quero parar de comer carne, quero parar de fumar, quero parar de ingerir álcool todo dia, que são hábitos ruins, às vezes, para nossa saúde, às vezes não, né? Fumar todo dia, né? Se você fuma, seria aconselhável que você comece a rever esse hábito, porque ele é nocivo. Como carne todo dia. Tem organismos que precisa e tem organismos que a carne não faz falta. Então seria talvez interessante você consultar um nutricionista. Eu bebo todo dia. Você sabe que isso é nocivo para o seu corpo. Então qualquer pessoa que já passou dos seus 15 anos já tem total lucidez sobre isso. Porém, você quer aproveitar os 21 dias e colocar isso, na minha vida, eu quero mudar esses hábitos que são nocivos na minha vida, aproveita para fazer essa grande mudança, porque tudo depende do quê? De uma decisão que você vai tomar, tá? Agora, tem muitos mestres de reiki que eles colocam isso como uma imposição. Você não pode isso, não pode aquilo lá. Aí o que acontece com muitos reikianos? Não fazem a prática do reiki ou não se tornam realmente doadores de reiki porque tem que tirar um monte de coisa e às vezes a pessoa ainda não está pronta ou preparada para isso. E o que eu quero dizer com isso? Que é melhor você incluir algo que seja bom para você
no caso, a prática da autocura, do que às vezes você ficar muito preocupado de um monte de regras que você tem que seguir. É isso que eu quero dizer para deixar bem claro aqui. Então você é responsável, né, por tudo o que você faz na sua vida, todas as suas decisões, tudo que você come, todas as suas escolhas. Então é bom sempre, né, prestar atenção, né, no que você vai fazer na sua vida, seja na alimentação, seja nos relacionamentos, seja, né, nos hábitos que são ruins para sua vida, né? E aí mudar, tá? Muito bom. Agora que eu já fiz essa introdução para orientar você, nós vamos começar a nossa prática de autocura, lembrando que todas essas orientações, elas também estão descritas no seu material didático para você ir lá, olhar, aprofundar, estudar. Porque a prática dos 21 dias, ela também é para que você aprofunde os seus estudos. Então é como se você colocasse no seu dia a dia 15 minutos, né, para você estudar um pouco mais sobre essa metodologia. Então você vai se preparando todos os dias. Ai, mas eu quero saber tudo já no primeiro dia, né? Não tem como, até porque cada pessoa tem uma curva de aprendizado. Então você pode incluir também um pouco por dia dessa prática do estudo sobre essa metodologia que é o Reiki. Então, como que nós vamos fazer, né? Então você pode deixar aí na sua frente o seu material didático com os símbolos do Reiki para você começar a se acostumar com essa mentalização que você vai, ou para você desenhar, você vai olhar para o símbolo e desenhar, para que você possa também começar a se acostumar com o vocabulário e com o aspecto simbólico de cada um desses símbolos, porque você sabe que cada um dos símbolos do Reiki traz consigo que nós chamamos, né, um arquétipo, né, que fala com o seu inconsciente, como se fosse chaves que vai acessar o poder daquele símbolo. E aí o poder daquele símbolo vai trazer para você os benefícios para a sua vida, tá? Então, nós vamos começar com o Gachô. Uma coisa importante. Eu tô aqui com uma pulseira, eu vou tirar essa pulseira agora. Eu até coloquei de forma proposital para te falar o quê? Que o ideal é que você não utilize nada nas suas mãos na hora que você tiver a prática, na hora que você estiver fazendo a prática. Então você tira relógio, fala, precisa tirar aliança? Não precisa tirar aliança, mas nada que esteja aqui nas suas mãos para não atrapalhar a energia, tá? Para que a energia possa fluir. Então eu vou tirar, vou colocar aqui e aí a gente vai começar a prática. Então se você tiver relógio também, tira. Então vamos lá. Mãos em Gachô, você pode agora fechar os olhos e você pode então fazer a sua preparação. Então você respira, e a sua respiração é a respiração consciente. Inspira pelo nariz, você vai contar 1, 2, 3, 4. Solta o ar, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que é o dobro do tempo a sua expiração. Você vai fazer algumas vezes essa respiração com a mão em Gachô, a mão em prece na altura do seu coração. Então, fechamos os olhos. Permita que a cada respiração que você fizer, todo o seu corpo se preenche, né, de oxigênio, se preenche de prana. Chokorei, chokorei, chokorei. Desenha na sua mão ou desenha na sua frente. Chokorei, chokorei, chokorei. Deixe a energia e a sintonia desse símbolo, a vibração, entrar em contato com o seu campo. E aí, você está sintonizado, agora sintonizada com a energia do Reiki, você vai começar a sua prática da autocura. Então, deixe as suas mãos em concha. Você pode visualizar que essa energia se manifesta
nas suas mãos como uma luz cristalina, uma luz branca. Tem muitas pessoas que me perguntam: Diana, posso visualizar outras cores? Se você, por acaso, estiver aqui mentalizando e vem outras cores, deixa ver. E aí você vai começar com a prática na cabeça. Então você vai vir aqui, lembra das mãos em concha, ó. Não é para deixar as mãos esticadas assim, mas as mãos bem juntinhas assim, e leva agora para a cabeça. Fecha seus olhos, relaxa e segue o fluxo. Aqui na região da cabeça, a gente tem muitas coisas que a gente tem que liberar, né? Tem muita gente que fica, né? A cabeça representa os aspectos intelectuais, mentais. Então, se você vive muito tempo ao que nós chamamos no mundo da mente, então a sua mente ela está um tanto, né, perturbada. Então a gente deixa aqui as mãos nessa região parietal por alguns minutos. Quantos minutos? A gente varia em torno de 1 minuto até 3 minutos. Mas eu fico só nessa posição? Não. Você pode vir colocar a mão aqui atrás, na região da occipital, a outra mão aqui na frente, então você pode ficar dessa forma também. E aí você vai estar trabalhando a parte de trás, né, a região occipital, e a parte da frente. E aqui a parte da frente representa o quê? Né? O frontal, o chakra Agna, ou Agni, né, que a gente fala, ou Adina Chakra, que é o chakra do terceiro olho. Então você vai trabalhar, mantém os olhos fechados e deixando ali por um tempo. E você também pode, então, entoar, visualizar os símbolos. Chokorei, chokorei, chokorei. Lembrando que cada um desses símbolos, eles vão estar atuando, né, em cada uma das esferas, das dimensões. Agora eu estou colocando as mãos aqui na região da face, toda essa região da bochecha. Então, cada uma das posições também, elas vão trabalhar questões específicas. Por exemplo, tenho muita dor de cabeça, ou eu tenho muita tensão aqui na região da mandíbula, né? Bruxismo, por exemplo. Se você sabe que você tem já esse diagnóstico e você sente esse desconforto, óbvio que você vai ficar mais tempo ali nessa posição, variando sempre de 1 até 3 minutos. Digamos que você está ali com muita dor de garganta. Eu estou com muita dor de garganta. Então a gente aconselha que você não faça isso. Então que você coloque as mãozinhas em concha e você coloca moldando aqui, sem asfixiar, né? Então você coloca as mãozinhas aqui e você tem um processo inflamatório. Então você sabe que o chokorei é que vai trabalhar com os aspectos do universo das desordens, desarmonias físicas. Então você vai ficar mais tempo, né, trabalhando aqui com o chokorei. Chokorei, 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 chokorei. Só que a gente sabe que a inflamação da garganta ela pode ter sido por muitas causas. Então pode ser que seja porque você engoliu sapo, pode ser que seja porque estava muito frio, você ficou exposto, né, a um frio muito perverso, né, como diz a medicina chinesa. Eu, conforme estou aqui fazendo o Reiki com você, eu também estou fazendo em mim, né? Então, eu estou sentindo, por exemplo, as minhas mãos muito quentes. Então, às vezes tem pessoas que sentem a mão muito quente e tem outras pessoas que sentem as mãos mais mornas ou até frias. Então, não é uma regra, tá? Agora, você também pode fazer nessa região dos olhos. Digamos que os seus olhos estão muito cansados. Então, você pode deixar as mãos ali sobrepostas nos seus olhos. Tira o óculos, né? Se você está de lente, também o ideal, se você puder tirar a lente. E você deixa por um tempo. Então, quando eu estou fazendo aqui na região dos olhos, os olhos representam como eu vejo o mundo. E também pode ser que você tenha algum problema de visão, né? E aqui não é só a visão, né, que é a visão física, mas é a visão que eu tenho no mundo. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão muito distorcida do mundo.
Então, quando eu faço o reiki também vai trazendo mais clareza. Então, por isso que é muito importante você sempre fazer nos olhos, porque às vezes você não está olhando as coisas do jeito que elas são. Você está olhando de um ponto de vista, às vezes, muito restrito e muito distorcido. E aí você não olha as coisas com clareza, você vai tomando decisões erradas. Então, os olhos representam o quê? Né? Essa capacidade de você olhar para dentro de você, através do quê? Do que aconteceu nas circunstâncias fora de você e o que você interpretou dentro de você. Então você vai limpar os seus olhos, tá? Deixando também ali entre 1 minuto e 3. Da mesma forma, você vai fazer na região das orelhas. Então aqui nas orelhas, você deixa por um tempo, também tem a ver com o quê? Com todas as conversas desnecessárias. Digamos que você convive muito tempo com pessoas, né, que só reclama, só fala mal dos outros, só, sabe, tá sempre focado no quê? Nas coisas negativas. Então, seu ouvido não é pinico, né? Mas você tá num ambiente, né, com pessoas, às vezes no seu trabalho, às vezes é a sua mãe, às vezes é o seu marido, às vezes é pessoas que você convive. Então a gente fala que é um ambiente, né, meio tóxico, com pessoas tóxicas, ou pessoas que estão pontualmente, né, ou essa circunstância específica, a pessoa está mais para baixo, mais down. Aí ela vai ficar falando um monte de coisa e você está ali ouvindo, né? Então você vai sendo o quê? Contagiado, né, de forma negativa com aquela fala, né, com aquela reclamação. Então você tem que também trabalhar a limpeza disso, tá? Da mesma forma, quando você for fazer na região da boca ou na região da garganta, tem a ver com o quê? Com o que você coloca para fora. Então você pode colocar as mãozinhas aqui nos seus lábios, né? Na frente dos seus lábios, ou as mãozinhas aqui do jeito que eu coloquei na garganta. Tem a ver com o quê? Com como eu me projeto, como eu vou me comunicar, o que eu estou fazendo ali no mundo externo, o que eu estou expressando no mundo. Então você também vai colocar as mãos aqui na boca para que você possa purificar, tá? Limpar esse excesso de falação, que às vezes são conversas desnecessárias. Então, a primeira parte da autocura, a gente sempre começa na cabeça. E aí, a partir da cabeça, digamos, aqui eu fiz várias posições. Então, vocês viram que eu fiz na testa, fiz atrás, fiz na lateral, nos olhos, eu fiz aqui na garganta, na boca. Mas digamos que você não tem esse tempo para fazer, só tenho 15 minutos, então você vai fazer uma apenas posição, você não vai fazer todas essas posições, tá? E aí você segue a sequência descendo. Digamos que você conhece também sobre chakras e você quer trabalhar com os chakras, né? Então eu quero trabalhar com o chakra coronário e o terceiro olho. Posso fazer? Pode. Quero trabalhar com o terceiro olho e o chakra da garganta. Posso fazer? Pode. Quero trabalhar o terceiro olho com a região aqui, que é a região do coração, com a Anahata Chakra. Pode? Pode. Então é como se eu dissesse para você, olha, o corpo é seu e use a sua intuição. Porém, eu, como sua orientadora, sua mestra de reiki, sua professora, eu preciso dar uma guiança para você não se sentir perdido, porque às vezes as pessoas elas ficam, eu não sei o que fazer. Então, em última instância, você coloca as mãos no seu corpo, né? Vou colocar as mãos no seu corpo e você deixa a energia fluir, tá? E sem muito seguir ou a apostila ou seguir o que eu estou falando. Mas você só vai fazer isso depois que você assistir toda a minha orientação, todo esse vídeo, ok? Muito bom. Então agora a gente vai trabalhar aqui na região dos pulmões, né? Deixa eu colocar aqui para não dar eco no microfone. Nos pulmões e no coração. Então você pode colocar as mãos assim, você pode colocar as mãos assim, ó. Uma mão em cima, outra embaixo. Então eu estou fazendo a região do coração com a região do plexo solar, a região do estômago. Então aqui, quem é o coração, o que é essa região do estômago? Aqui a gente está trabalhando com o que nós chamamos, né? A gente trabalhou com o pensar, aqui é o sentir, aqui é o fazer e aqui é o fluir. Então eu estou trabalhando o quê? Estou trabalhando o meu sentir. Então tem a ver com tudo que eu estou processando dentro de mim,
dos acontecimentos da minha vida, né? Às vezes eu estou, talvez, passando por uma situação difícil no meu trabalho, ou às vezes você brigou com alguém, né? Seu marido, com a sua esposa, ou com a sua mãe, com o seu pai. Está passando por situações e conflitos. Então, você pode trabalhar aqui chocorei, 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 como um mantra, né? O chocorei, para quê? Para os desconfortos físicos. Às vezes você sente ali um vazio, uma palpitação, tô com uma crise, né, de estresse, ansiedade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o quê? A purificação dessas cargas emocionais para que eu possa criar o quê? Uma vida aqui e agora, que é uma vida que eu realmente sonho no meu futuro, tá? Então, esses símbolos e essa prática da autocura, ela vai ajudar você a purificar tudo isso que você traz de memórias, que são memórias, às vezes, pesadas, né? De acontecimentos que você ainda não conseguiu integrar dentro de você, tá? Então, aqui no coração e aqui na região do plexo, né, que é essa região do estômago, é onde está todos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Né? E aí você vai descendo, vamos trabalhar aqui na região do baixo ventre e respira, tá? Então, eu tô aqui te orientando, ao mesmo tempo fazendo o reiki em mim. E é bom que você esteja aí em casa também fazendo, ouvindo, internalizando o que eu tô te passando e com as mãozinhas aí no seu corpo fazendo o reiki para você começar a sentir essa energia fluir através do seu corpo. Aqui nessa região, que é a região da barriga, ou Tantien, né, segundo o chinês, ou Hara para o japonês. Então é um lugar onde todos os seus órgãos internos estão aqui, né? Então seus intestinos, útero, ovário nas mulheres, né? Toda essa região do baixo ventre. Então você pode trabalhar como um todo aqui, pegando toda essa região, ou também você pode trabalhar em cada um dos órgãos. Digamos que você queira trabalhar aqui na região do fígado, aqui na região do baço, né? No baço pâncreas, a região da vesícula. Então você pode colocar as mãos assim na lateral, tá? E aí você vai lembrar, digamos que você tá aí com excesso de gordura no seu fígado. Faça o reiki. Vai melhorar? Vai melhorar. Vai eliminar totalmente o problema? Não sabemos, depende muito do que o seu organismo, né? Como esse organismo vai receber isso. É óbvio que seria interessante que você tratasse isso, né? Fosse no médico, na nutricionista, visse o que está causando isso, né? Então, eliminar alimentos muito gordurosos, né? Porque com o tempo você sabe, né, que o nosso metabolismo, ele muda. Então, às vezes, o que você conseguia dar conta com 20 anos, né, na alimentação, digamos assim, hoje os seus órgãos já estão um tanto cansados. Então, você também tem que cuidar e você vai comer cada vez mais, né? Quanto mais idade a gente tem, mais os órgãos estão ali sobrecarregados, né? Aí vai descendo, trabalhando aqui nessa região. Então, sempre as mãos elas podem estar assim paralelas, do lado e do outro, ou as mãos elas podem estar assim, uma em cima, outra embaixo, ou também, né, se você quiser, você pode colocar as mãos sobrepostas uma na outra, assim, tá? Então, aqui são todas as dicas de como você pode utilizar essa prática. Outra coisa que você pode estar fazendo, por exemplo, é trabalhar aqui na região dos rins. Digamos que você queira trabalhar assim, nessa região dos rins. Então, você pode estar fazendo isso, colocando aqui, nessa região, sobre o rim esquerdo e direito, que representa o quê? Representa os seus ancestrais, né? Então, os rins têm a ver com o quê? Tem a ver com a energia que eu recebi do meu pai, da minha mãe, rim esquerdo e direito, tá? Então, você pode estar trabalhando, né, nessa região dos rins, nas costas. Como às vezes você não consegue alcançar lá atrás, então você visualiza, né, nessa região dos rins, que toda a região das costas, né, principalmente a região da coluna, se você tem muita dor nas costas, está recebendo a energia do reiki. Então você pode visualizar, por exemplo, né, digamos que você deixa uma mão lá atrás e uma mão aqui na frente. Então, essa mão na frente, ela vai percorrer energeticamente a partir desse ponto que eu estou tocando,
visualizando que a energia circula para cima e para baixo, para todos os lados. E a mão que está lá atrás, na altura da linha lombar, né? Então você vai visualizar que a energia vai percorrer em cada uma das vértebras, alinhando, harmonizando, ativando a sua coluna, tá? Então vamos lá. Chokorei, chokorei, chokorei. Chokorei, chokorei, chokorei. Chokorei, chokorei, chokorei. Chokorei, chokorei, chokorei. Eu confio que essa energia do Reiki é uma energia inteligente e vai trazer todos os benefícios, tudo o que eu preciso. Muito bem. Lembrando, agora eu vou descendo aqui para as pernas, tá? Lembrando que toda vez que você vai fazer a autocura, você vai selecionar entre todas essas posturas, né, essas imposições que eu estou demonstrando, qual que você vai utilizar. Porque, por exemplo, se você tem muita dor de cabeça, então você não pode ficar só na cabeça, você tem que fazer na cabeça e vai dispersar essa energia. Então, pelo menos uma posição na cabeça, uma no peito, uma na barriga e uma no pé. Pelo menos selecione 4 posições, tá? Se você está com dor de garganta, uma mão na cabeça, garganta, peito, pé. Então, sempre dispersando a energia. Então, a gente sempre começa o Reiki da cabeça para os pés. E deixando, lembra, de 1 até 3 minutos. Digamos que o meu problema é joelho. Então, vou ficar mais tempo no joelho. Mas eu não vou direto no joelho. Começa a cabeça, coração, joelhos. Por quê? Porque você tem que direcionar essa energia, porque às vezes é possível que você vá direto para o joelho e a energia fica tão densa, não é densa a palavra, mas a energia ela fica tão forte só ali e você está, por exemplo, num processo inflamatório, né? Digamos que você tá, aí parece que vai ficar mais pulsante ainda, aí às vezes até aumenta um pouco a dor. E não é por causa do Reiki em si, é porque já está com uma problemática, já tem uma desordem. E aí essa energia do Reiki, ela vem e vai ficar o quê? Vai ficar pulsando, vai aquecer, vai dilatar. Então, num processo inflamatório, pode ser que aconteça isso. Num primeiro momento aumenta a dor e depois tem que dispersar a energia. Por isso que eu sempre falo, não vai direto da onde está doendo. Dá como se fosse um caminho para a energia. Aí a gente pode trabalhar agora aqui a região das pernas. Então, você pode fazer dessa forma. Joelho e aqui a região do tornozelo, do mauléolo e na região dos pés, tá? Também você pode fazer aqui nos pés. Faz de um lado e depois no outro. Tá gostando? Sim? Eu tô adorando aqui compartilhar com você essa prática. Essa é uma prática que desde que eu aprendi o Reiki, né, nos anos 90, na verdade em 94 foi o primeiro curso de Reiki, eu sempre faço. Então você pode fazer assim, de manhã quando você acorda, à noite antes de dormir. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo com você sentado. Mas se eu posso fazer deitado? Pode. Agora a única coisa é que às vezes se você está fazendo deitado, o que vai acontecer é que você vai dormir, tá? E aí ao dormir, o que vai acontecer? Você está lá com aquele canal aberto. E aí, então, às vezes pode ser que você acorde, tipo 3, 4 da manhã, acorda toda, você está todo cheio de energia. E aí você vai imaginar, eu acho que eu tô com insônia. E não é bem insônia, é porque você dormiu o tempo suficiente e o Reiki, ele recarregou você. Então, por isso que eu falo, melhor é fazer sentado na cama, mesmo que você faça 3 posições, fecha o canal e aí desliza lá pro teu sono, tá bom? E aí você deixa lá um tempinho, fez num pé, aí faz aqui e faz no outro pé também, tá bom? Muito bem. Então aqui eu fiz essa demonstração dessa prática completa. Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui no meu pé. E você pode deixar um pouquinho mais tempo no lugar que dói. Então o que eu orientei agora há pouco é não vá direto, mas se tem um lugar que dói, aí você faz primeiro algumas posições, depois vai para aquela dor.
Eu hoje, por exemplo, eu tô com uma dor exatamente aqui, ó, nessa região aqui, ó, que é a região da cabeça do meu fêmur. Então eu não sei se eu bati, eu não sei o que aconteceu. Então você viu, eu fiz todo o corpo e agora eu posso ficar um tempo aqui nessa região do trocânter, que é a região, é uma dor bem pontual, específica. Tem gente, por exemplo, que tem muita dor lombar. Então não vai direto para a lombar, vai fazer o quê? Faz um caminho, dá uma orientação para essa energia fluir, tá bom? Então eu vou deixar um pouquinho as mãos aqui para a energia também trabalhar essa região. Eu tenho relatos, né, de muitos alunos meus que falam assim, eu sou uma pessoa antes do Reiki e uma pessoa depois do Reiki. Porque o Reiki, ele traz muita essa vitalidade, traz muita essa energia, né, do autocuidado, autotratamento e de valorização também do seu corpo. Então, como eu falei, desde 2004, todos os dias eu faço pelo menos 3 posições do Reiki. Eu costumo fazer mais à noite e às vezes de manhã cedo, quando eu acordo. Então eu faço lá os preceitos do Reiki, né? Do Reiki da felicidade, né? Que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, do Gokai. E eu faço práticas junto com a minha meditação. Então às vezes eu faço a prática de meditação e aí eu procuro fazer 2 ou 3 posições do Reiki para eu ter essa minha vitalidade sempre em ordem, tá? Muito bem. Então agora, que a gente já viu uma prática basicamente completa, né? Você lembrar sempre de focar no lugar que você sente mais desconforto. Você vai juntar suas mãos, palma contra palma, engaixou, para você fazer o quê? O encerramento da prática da autocura. Então você deixa as mãos engaixou, abaixa um pouquinho a cabeça em forma de reverência. Então você vai reverenciar essa fonte, né, que você acessou, que é a fonte do Reiki, a fonte que foi sintonizada, codificada pelo Mikao Usui. E você vai entoar mentalmente, não precisa ser em voz alta, e visualizar os símbolos. Chokorei, chokorei, chokorei. Respira fundo. E agradece. Então dentro de você agradece por você ter acessado essa energia de cura e que essa cura possa acontecer em você. Muito bom! Então, isso que eu queria compartilhar com você, que é o processo de autocura. Lembra de fazer durante 21 dias e depois dos 21 dias continuar fazendo. Mas aí você faz no momento que você achar mais oportuno, não precisa fazer todos os dias. Mas eu sempre falo, se você tem essa ferramenta que é valiosa, né, essa metodologia que é valiosa, por que não, né? Então, coloque isso como um hábito na sua vida saudável, para que você tenha o quê? Muito mais longevidade, saúde, vitalidade e sempre que você quiser, um pouco mais de centramento ou dissolução, purificação de acúmulos, né? Acúmulos emocionais, acúmulos mentais, né? Então você tem o quê? Esses símbolos. Tá bom? Muito bem! Então vamos lá, encerrando a nossa prática e a gente se vê nas próximas aulas.